Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Sou a Juliane, sou a artesã responsável aqui pelo canal. No vídeo de hoje, eu falei que eu ia fazer uma sequência de vídeo e tudo mais, mas acabou que eu... Não foi me desmotivando, eu não consegui produzir por conta que... Você sabe, né, eu tenho aquela outra loja e a loja também tem pedidos, né? Como eu trabalho no crochê mais com pronta entrega, a parte de encomendas é um pouco menos a parte de encomenda no crochê. Então eu fico meio que livre para ir fazendo. Não tenho aquele compromisso, digamos assim, né? Compromisso de fazer eu tenho, obviamente, porque eu preciso vender. Mas aquele compromisso de que eu tenho data certa para fazer as coisas, né? Então o que aconteceu? Tava tudo certo para mim começar a produzir. Só que essa semana entrou pedido, né? Aqui a gente tá em agosto, hoje é 14, eu acho, se não me engano, de agosto. E a gente tá praticamente a um mês da Semana Farroupilha, né? Que aqui no Rio Grande do Sul a gente comemora. E o pessoal, então, tá começando a fazer pedidos maiores de boinas, né? Então, esses pedidos, consequentemente, são maiores, né? São de 2, 4, 5, 7, 10 boinas. E eu não consigo produzir isso num dia, obviamente, né? Eu produzo. Se eu pegar firme para fazer, eu consigo produzir 3, tá? Trabalhando manhã, tarde e um pouco da noite. Eu consigo fazer 3 boinas, tá? Mas depende, né? Depende da cor, depende de como tá o meu dia, se eu tenho algum outro compromisso que vá me interferir, tá? Só que aconteceu, resumidamente, essa semana, que hoje é quinta-feira, tá? Eu tô fazendo vou fazer um kit de spa, tá? No modelinho tulipa. Vou fazer com 6, eu tenho 2 kits ali pronto com 4 unidades, não do tulipa, né? Mas do modelo, aquele modelo tradicional que eu fiz um detalhezinho com dourado. Eu tenho o mesmo modelo, 2 jogos com 4 unidades, tá? Esse aqui eu quero fazer ele completo, tá? Esse modelinho aqui, ó, tá? Esse modelo é bem simples, né? Eu vou dar um toquezinho, meu toque, assim. Não sei se vai ter videoaula, se não tiver, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso depois tentar gravar uma videoaula desse modelo aqui. Mas ele é bem básico, bem simples, não tem muito mistério de fazer, tá? Claro que cada um tem a sua maneira de fazer, eu não tô seguindo videoaula, tá? Porque isso aqui é uma base padrão, né? Então eu sei quantas carreiras vai e tudo mais, né? Então não é uma coisa que eu precise assistir a videoaula. Eu sei o que eu quero fazer. Eu já tenho ideia aqui do que eu vou fazer, tá? Ó, minha mão tá mexendo aqui porque eu tô puxando o fio do Big Cone, tá? Que ele fica enroscando. E como eu não uso suporte, ele fica ruim de ir puxando, né? Tem que puxar um tanto assim, trabalhar com aquele tanto e depois seguir puxando, tá? Mas enfim, esse vídeo aqui hoje vai ser como se fosse um vlog dessa produção aqui, tá? Eu quero trazer pra vocês, eu vou fazer as bases agora. Agora já são 11 horas, eu acho. Vou trabalhar até meio-dia, ver quantas bases eu consigo fazer. E vou depois gravar pra vocês quanto que uma base pesa, a parte cru, tá? Eu tô fazendo no cru e as tulipas vão ser no vermelho. Então vou fazer, né, essa parte aqui com vocês. Fazer esse vídeo hoje mais falado, assim, tá? Eu vou pesar as bases, depois eu vou pesar quanto que eu vou gastar do verde e eu vou pesar quanto que eu gastei de tulipas, quanto é que ficou o peso total desse jogo. Vou passar pra vocês valores de venda, medida, tudo mais, tá? Mas eu vou fazer esse vídeo por partes, tá? Eu vou trazer as bases, vou pesar elas com vocês. Vou pesar elas, vou mostrar tudo direitinho, como é que eu tô fazendo, como é que eu faço, né? Então, só pra gente ficar um vídeo mais dinâmico, tá? Eu quero ver se eu consigo. Nem sempre eu consigo trazer esse tipo de vídeo, assim, de iniciar com vocês aqui fazendo a peça, começando a peça, né? E depois já
trazendo pedaço por pedaço, né? Normalmente eu consigo fazer. Normalmente eu trago as peças direto, né? As peças finalizadas. Então, eu vou ver, eu quero, sim, tá? Eu tô tentando me dedicar mais ao canal. Só que como eu tenho a outra loja, né? E eu preciso trabalhar. E a outra loja, querendo ou não, ela me dá um retorno bom, tá? Porque durante o ano eu consigo vender bastante, tá? Eu tenho as lojas aqui que vendem roupas de gaúcho, né? Que chamam. E aí, então, eu tenho duas lojas que são parceiras aqui, vamos dizer, que são parceiras aqui que compram comigo para atacado, pelo atacado, né, por atacado e para revenda na loja, né? Então, querendo ou não, os pedidos valem a pena, né? Claro que eu vendo uma boina a R$ 100, tá? E no atacado ela. Desculpa, pessoal, é que chegou gente na janela aqui, tá? Aqui nessa claridade aqui, ó. Tem uma aqui, né, que eu já expliquei pra vocês em outro vídeo. E aqui. Tem outra janela, tá? Que dá direto na rua. E aí chegou gente ali pra falar comigo. Por isso que eu tranquei o vídeo, tá? Mas seguindo, né? Então eu vendo ela 100 e no atacado ela sai 45. Compensa pra mim? Compensa, porque com cone de 700 gramas eu consigo fazer duas. Então, né? Eu pago R$ 22,50, R$ 23, então pensem que compensa bastante. Meu lucro é bem bom. E normalmente no atacado é a partir de 5 unidades, né? Então não é. Pra mim compensa bastante, né? Então vamos, vamos ser realistas. Claro, eu não lucro tanto que nem eu lucro quando eu vendo pro cliente final, mas mesmo assim eu lucro, tá, pessoal? Então agora eu vou dar sequência aqui, eu já tô quase finalizando uma base. Vou trabalhar até meio-dia. E aí depois assim que eu terminar as 6 bases, tá? Eu já trago pra vocês. Eu não sei se eu vou voltar aqui pra vocês quando eu já tiver com as bases prontas, só as do suplá, ou se eu já vou trazer com os porta-copos, porque esse kit eu quero fazer ele completo, tá? Então eu vou fazer os 6 suplás e vou fazer os 6 descansos de copos, tá? Todos no modelo Tulipa. Então vai ser um kit bem completo. Ele vai ficar com um valor mais alto, mas a cliente vai ter o jogo inteiro, né? O jogo completo. Então, no meu pensamento de quem usa mesa aposta, vale mais a pena. Fica mais bonito, tá? Então vai ser cru com vermelho, porque já tô pensando também como tem a função das boinas, agora vai ter Semana Farroupilha, depois vem Natal, que querendo ou não também as boinas são presente, né? O pessoal pode usar como presente de Natal. Eu quero, né, trabalhar peças já que eu consiga ter estoque pro Natal, né, de crochê. E conforme for surgindo os pedidos das boinas, eu vou intercalando, tá? Então eu tenho um pedido de 5 boinas para fazer. Resumidamente, essa segunda eu soltei vídeo para vocês, né? Daquele jogo de banheiro. Na terça, pela manhã, eu não trabalhei. Na terça de tarde, eu tive que resolver umas coisas na rua, perdi toda a tarde, não trabalhei. Aí na quarta, hoje é quinta, né? Ontem na quarta eu fiz 2 boinas. Uma que era uma encomenda para entregar, né? Era para entregar. A gente ficou de entregar hoje, mas ela não vai poder pegar hoje, então eu vou entregar para ela amanhã, né? E aí a tardinha entrou outra encomenda. E aí, como eu já tinha terminado da cliente, eu já entreguei agora de manhã. Então, eu fiz 2 boinas praticamente ontem, né? Finalizei uma hoje de manhã. Comecei uma, terminei uma ontem. Comecei outra e finalizei hoje pela manhã, né? Então, já fiz 2 boinas ontem. Então, essa semana praticamente eu só fiz aquele jogo de banheiro que já tá no canal e 2 boinas, tá? Mais nada. Essa semana. Então, eu agora vou fazer essa produção, né? Então, essa semana não produzi praticamente nada. Vou fazer essa produção aqui e vou dar sequência. Depois eu volto, né? No próximo take eu vou voltar
já com as bases prontas. Vocês vão ver como é que eu vou fazer, vai pesar pra vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Oi, meus amores, voltei então, tá? Tem, ó, 4 bases. Falei que eu ia fazer 6, mas no fim resolvi fazer 4. Ó, 1, 2, 3 e 4 também pros porta-guardanapos, tá? E aqui eu vou medir com vocês e vou pesar, tá? Então, eu fiz 4. E aí, depois, se eu for fazer a videoaula, que eu acho que eu vou fazer a videoaula pra vocês, eu inteiro os 6, tá? Então, deu 36? Acho que sim. Deixa eu só... Ó, 36 centímetros, tá? E esse aqui ficou com 7, eu acho. 7 centímetros, tá? Ele vai crescer mais porque tem mais detalhe, né, gente? Então, tá. Mas ele é assim. Eu vou ligar minha balança aqui pra poder pesar com vocês. 5 gramas a base. 21 gramas, 20 gramas, tá? E agora eu vou pesar uma base desse aqui. 120. Vamos ver quanto é que vai ficar as 4 bases. Tá? 120 gramas, que esse aqui é mais fechado, né? Ó, 479 gramas de base, tá? Aí agora vai vir a carreirinha verde. E depois eu vou dar início às tulipas, tá? Mas eu vou pesar separadinho pra vocês, conforme eu for passando. Eu vou passar o verde aqui e aqui. E aí eu vou trazer pra vocês quanto é que eu gastei. Depois eu trago ele com as tulipas, tá? Provavelmente no vídeo vai aparecer pra vocês com 4, né? As 4 unidades e os 4 descanso de copo. E aí depois eu faço a videoaula aí inteiro, porque ainda tem material pra fazer ainda, tá? Do mesmo cru e o mesmo vermelho que eu vou usar, tá, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto com o verde passado pra gente pesar quanto é que ficou. Eu vou anotar agora as medidas e o peso, pra mim não me esquecer. E o próximo take já vem com um verde passado. Voltei, pessoal, já passei os 4 suplás, ó. Passei o verde. Esse modelinho aqui eu fiz, ó, uma carreirinha de ponto baixo e o ponto V, tá? Eu fiz pegando na argolinha de trás pra ficar com esse relevo. E também já passei aqui nos descansos de copo. Eu vou pesar pra vocês pra ver quanto é que ficou com o... Ó, média 143, então ele tava pesando 120. Vamos somar aqui. 143 menos 120. Média 22, 23 gramas. Eu usei em 2 carreiras, né? No suplás, ó. Carreira de pontos baixos e a carreira em V. Vamos ver no porta-copo, ele tava pesando 5 gramas. Ficou pesando 12. Então, 6 gramas eu usei. Tá? E agora eu vou colocar a parte das tulipas. E quando eu voltar, eu já volto com o jogo pronto. Tá, pessoal? Então, meus amores, voltei com a produção pronta já, tá? A última take aqui tava com a partezinha verde, então eu já finalizei as tulipas. E vou trazer agora em detalhes pra vocês, tá, pessoal? Eu vou gravar com vocês na mão mesmo, tá? Que eu vou passar tudo pra vocês, tá? Então, aqui tem as 4 unidades. Se vocês quiserem a videoaula, depois eu trago as outras completo, né? O jogo com as 6 peças. E aí eu trago as 6 peças, né? Pra que eu já aproveito e faço a videoaula, se vocês quiserem. Deixe nos comentários aí se vocês querem ou não a videoaula, tá, pessoal? Então, assim, ó. Ele ficou maior do que eu pensei, tá? Mas ficou num tamanho relativamente bom ainda, tá? Dá pra diminuir uma carreira, que eu acho que eu vou fazer isso. Desculpem o barulho, tá? Mas acho que eu vou diminuir uma carreira pra ele ficar com uns 40 centímetros, porque ele ficou com 40
34 centímetros, tá? E o porta-copo ficou com 16. O porta-copo vai ser do mesmo modelo, mesmo jeitinho, só que esse aqui acho que eu vou diminuir uma carreira, tá? Então, eu vou mostrar em detalhes aqui pra vocês, ó. Tá? Ele ficou perfeito, tá? As 4 unidades. Tá, pessoal? Então, o que que acontece? Eu pesei as bases, então, na base, com 10 carreiras, tá? 10 carreiras no cru, eu usei 120 gramas. As 2 carreirinhas do verde aqui, tá? Ó. É uma carreira de pontos baixos e a carreira em V, eu usei 22 gramas. E as tulipas eu fiz com 5 pontos altos, tá? E 3 picozinhos aqui. 2 correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas e a próxima tulipa. Eu gastei 50 gramas, tá? Em cada suplá. Tá? Então, e ele ficou pesando 192 gramas. Então, esse suplá, mesmo tendo ficado com 44 centímetros de diâmetro, ele não ficou muito pesado, tá? Então, com 200 gramas dá tranquilamente para fazer cada peça, tá? E aí, o nosso porta-copo, que eu gostei muito dele, olha só. Ele é bem econômico também e ficou um tamanho super bom, tá? Ficou com 16 centímetros. São 2 carreiras no cru, que eu usei 5 gramas. 2 carreiras no verde, que é a carreira de pontos baixos, e a carreira de pontos V, eu usei 6 gramas. E as tulipinhas eu usei 17 gramas, tá? Então, ele ficou com peso de 28 gramas, nem 30 gramas, tá? Ele fica um pouquinho mais pesado por conta das tulipas, mas com 30 gramas dá tranquilamente para fazer esse porta-copos, tá? Descanso de copos, tá? Então, ele ficou pesando 28 gramas. O peso total dos 4 suplás, tá? Ficou 769 gramas, tá? E dos 4 descansos de copos ficou 106. Totalizando o jogo, os 4 suplás e os 4 descanso de copos, eu usei 876 gramas, tá? Então, nem 900 gramas eu consegui fazer um jogo. Com 4 americanos e 4 descansos de copo, tá, pessoal? O custo, pra mim, que eu vou tentar trazer nos vídeos se eu lembrar, né? O custo pra mim, contando que o meu verdinho, quando eu compro aqui na minha cidade, esse aqui, eu não disse pra vocês, né? Esse aqui é o cru da Euro-Roma, o verde limão da Milano e o vermelho da Euro-Roma, tá? Eu tinha me esquecido. Quando eu compro aqui, ele tá o verdinho, ou mescladinho, né, da Milano, tá o mesmo preço que eu pago aqui, no Barbante. Então, por isso que eu arredondo. Faço arredondamento, tá? Mas, por exemplo, se eu tivesse usado Barroco ou tivesse usado outra marca, B&B, às vezes que eu compro da internet, eu consigo um valor menor, eu colocaria separado, porque quando eu uso, eu tento lembrar quando eu uso, no caso, mesclado na peça, né? Além da base da florzinha, quando é tapete, por exemplo, quando vai tulipas, eu peso a quantidade que eu gastei nas tulipas, para mais ou menos eu saber quanto que de material eu gastei quando o valor é diferente. Quando o valor é aqui, é igual, eu acabo universalizando o valor do barbante e faço um cálculo só, tá, pessoal? Então, de custo, ele saiu, lembrando, né, as 4 peças os 4 americanos e os 4 descansos de copos, tá? Então, foram 8 peças, eu gastei 32,40. Eu vou vender esse jogo a 120, tá? R$ 25 cada suplá e R$ 5 cada descanso de copo, tá? Porque esse aqui é super rapidinho, tá? Então, esse valor pra mim aqui tá ótimo, tanto pra venda aqui na minha cidade quanto pra venda fora vai ser esse valor, tá? Só que a diferença é que para vendas fora da minha cidade vai ter o valor do frete, né? Então, vai ser 120 mais o frete. E mesmo assim, ainda tô tendo um lucro bem bom, devido ao tempo que eu gastei nele, né? Então, quer dizer que num dia eu consigo tranquilamente fazer ele. Vocês acompanharam, né? Eu comecei ele à tarde e finalizei ele hoje pela manhã, mas é que ontem eu comecei à tarde e eu tava testando ver se ia dar certo, né? Porque isso aqui, teoricamente, eu peguei a base de um americano e eu dei o meu toque, né? Então, eu tinha que ver se dava certo as contagens de pontos e tudo mais. Só que, se eu for gravar a videoaula,
Provavelmente vou tentar gravar final de semana e vai sair pra vocês na semana que vem, tá? Eu vou tentar gravar com uma carreira menos, tá? Com 9 carreiras, e aí eu vou ver como é que vai bater o bico aqui. Porque com 10 carreiras, na minha contagem de pontos aqui, deu certinho o bico, não vai precisar de adaptação. Porém, com 9 carreiras, vai diminuir um ponto. Então, eu tenho que ver como é que vai ser as adaptações, tá? Mas na videoaula, eu vou fazer com 10 carreiras, né? Porque eu quero inteirar o jogo, né? Com 6, que eu ainda tenho material para fazer, tá? Eu só trouxe com 4, porque eu estava ansiosa para fazer, tá? E eu já notei que normalmente a maioria das minhas clientes, quando compram americanos de pronta entrega, gostam de 6 peças, tá? E não 4. Mas normalmente eu faço 4. Porque eu fico com receio de fazer com 6 e ficar parado aqui, entende? Então, eu vou tentar trazer opções com 6 unidades e com 4 unidades. E se a cliente precisar de mais unidades, ela faz a encomenda. Tá, pessoal? Que aí mais ou menos eu sei quanto é que eu gasto de material. Porque esse vermelho mesmo aqui é Big Cone, então quer dizer que eu consigo fazer muita coisa com ele. Mas se for, por exemplo, um cone de 700 gramas, eu preciso saber que quantia que eu gasto de tulipa em cada americano para ver se um cone dá ou se eu vou precisar mais por causa se for mais unidades no caso, tá, pessoal? Então, tentei fazer esse vlogzinho assim, né, partes por partes para mostrar para vocês e vocês me acompanharem como é que eu faço a minha produção, né? Espero que vocês tenham gostado. Me deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem a videoaula que eu gravo pra vocês, tá? Não vou dizer o dia certo ainda, porque eu dependo de como vai estar o movimento aqui na minha rua, porque é bem barulhento. E à noite, pra mim poder gravar, tem que ser depois das 10, que aí depois todo mundo já foi deitar. E aí, então, eu tenho que ser um dia que eu não esteja tão cansada pra poder sentar e gravar pra vocês, né? Porque senão não adianta nada. Eu gravar com sono, vou passar a videoaula inteira bocejando, né? Então, se vocês quiserem muito a videoaula, vocês me deixem aqui nos comentários, tá? Comentem se vocês gostam desse modelo de tulipas, né? Se vocês gostaram do porta-copos, eu vou trazer. Se vocês quiserem a videoaula, eu vou trazer dos dois, tá? Tanto do suplá quanto do porta-copo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, ativar o sininho em todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau!